Mais Uvas e Personalidades, hoje com Mário Milani. Houve um percalço na primeira entrevista que nós fizemos, por um erro técnico, mas hoje finalmente conseguimos trazer a voz do gesto. Mário Milani, não muito reconhecido nas mídias, mas também muito reconhecido, ele foi a voz do gesto e equivalente ao marketing custo zero do símbolo que propôs no atual Presidente da República aqui no Brasil. Mário Milani, repórter, autor, escultor, um artista que de alguma forma vai ser o bastidor de um grande símbolo. Mário Milani, obrigado por teres vindo ao meu Uvas e Personalidades. Para quem não te conhece, que eu costumo dizer é difícil, quem é Mário Milani? Então, João, tudo bom com você? Olá, pessoal. Então, eu sou o Mário Milani, sou jornalista desde os 15 anos e sou formado em marketing, pós-graduado em marketing, formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina e tenho uma história vinculada à profissão de jornalista, mas também à militância política. Eu, ao mesmo tempo que eu trabalhei na imprensa, eu trabalhei como repórter, trabalhei como chefe de reportagem, depois trabalhei como editor-chefe, depois chefe de departamento, trabalhei na área de TV, de rádio, de jornais, revistas, produzi uma revista minha chamada Bem Público, que é a primeira revista de cidadania e políticas públicas, uma revista, eu acho que foi importante para o Brasil, que a gente colocava grandes temas que a imprensa nacional não colocava. Então, aí fiz também na área de tecnologia, durante 6 anos, um caderno de informática, um caderno que tinha 12 páginas só de informática, os primeiros lançamentos da Windows. Eu fui convidado, andei pelo mundo inteiro através da informática, tive em vários lugares e acompanhei de perto toda a trajetória da tecnologia da década de 90 para cá, principalmente quando o Brasil não existia quase nada, né? Até mesmo a Coca-Cola não tinha domínio, a Globo perdeu o domínio para a Globo.com.br, ela perdeu o domínio para um cara que tinha uma loja de informática no interior de São Paulo, então domínio não sei como aconteceu. E hoje eu ainda tenho um domínio que eu acho que é um domínio espetacular, a primeira tecla do computador, enter.com.br. Então eu fiz uma militância, fui fundador do Centro Acadêmico de Jornalismo, trabalhei como repórter da Folha de Londrina, depois, e desde o início mesmo, já na minha cidade em Luanda, onde que eu comecei no Jornal de Luanda, eu fiz a minha primeira campanha política. Então eu fiz, desde os 16 anos praticamente, eu fiz campanhas políticas, coordenei várias campanhas, né, no marketing político. E fiz o gestual, né, do presidente Lula, o L do presidente Lula, que foi um marco do marketing político na América Latina. Ninguém tinha um símbolo próprio, né? A primeira vez que aconteceu um símbolo próprio nas campanhas políticas da América Latina. Então, eu vim nessa mistura, um pouco meio de italiano, né, que eu sou descendente, eu sou ítalo-brasileiro, sou descendente de italianos, e eu sempre falo que nós sempre tivemos uma oficina no fundo de casa. Deixa-me interromper, geralmente o italiano, eu costumo dizer que o italiano, a priori, acho que é dos países mais semelhante com o português, também com a neo-gastronomia. Mas tu tiveste a questão do marketing zero, a voz do gesto, mas puxaste a costela italiana, visto que o italiano fala muito, é muito gestual e por coincidência, tu estávamos a falar nos bastidores que foi por casualidade, num bar, que através do gesto tu tiveste essa criação. Fala um pouco dessa casualidade costela italiana. Sim. Então, só para finalizar a parte da minha... Só para... Desculpa, tá, João? Então, eu fui repórter, né? Sou jornalista e também marqueteiro político e trabalhei em vários veículos e fiz parte dos movimentos sociais. Então, sou um dos fundadores do MST Nacional, sou fundador
de 2 centros de direitos humanos do Paraná, fui do Comitê de Anistia, fui pela volta dos políticos, né? Então eu atuei meio essa coisa de italiano mesmo, né? De um monte de coisa. E faço poesia, né? Faço música também, você vê, escultura, então, e faço móveis até, sou marceneiro. Os gestos têm fundamental. Aí os gestos estão dentro. E quando eu criei, eu estava em Cascavel e a campanha do presidente Lula nasceu em 1988, quando o partido resolveu colocar um operário, um trabalhador, um sindicalista candidato à presidência da República. E dentro do partido mesmo já existia uma diferença, né? Tinha um grupo que não queria que ele fosse candidato. Então teve um embate político, mas acabamos ganhando os que estavam, como eu, na vontade de colocá-lo na presidência da República. E em 88, isso em 89, quando a campanha já tinha iniciado, nós estávamos com uma dificuldade muito grande de recursos, de dinheiro. E eu fiquei matutando, né, pensando, putz, como que resolver esse negócio crônico, né, de falta de dinheiro? Eu falei, pô, a gente tinha que achar alguma coisa, né? E um dia, conversando num bar em Cascavel com o Jorge Sonda, Hernani Pudel, Márcio Pena, Alfredo Carvalho, Ocimar Bim e mais uns outros lá que eu não lembro agora todos os nomes, eu estava com a mão assim em cima da mesa e a gente tomando uma cerveja e eu vi o L do Lula. Eu vi o L e falei, puxa, tem um L aqui. E falei para os meus amigos ali, meus companheiros de partido, né, que a gente tinha saído de uma reunião. Ele falou, pô, Milani, mas isso aí não sei e tal. Eles ficaram em dúvida, né? Eu contei. E daquilo ali foi um insight primeiro, né? A inspiração primeira para começar um trabalho mais árduo, mais transpiração. Ali foi a inspiração. Aí veio a transpiração. Dali eu fiz uma tese, aí eu fiz um ensaio, né? E fiz também, inclusive fiz testes, né? Para ver se dava certo. E nesse processo, no Encontro Nacional do PT em São Paulo, a gente estava reunido com todos os coordenadores da campanha nacional do presidente Lula, e de 20 e poucos estados. E nesse mesmo encontro, eram 2 dias de encontro, nós tínhamos muitas discussões e tal. E eu levei a marca e eu fiz ali um ensaio e fiz o primeiro material que eu produzi pessoalmente, né? Produzi e distribuí para o pessoal. A primeira coisa que eu fiz foi colocar uns banners do L, né? Essa aqui é a marca original. A Voz do Gesto, o livro que o Mário Milani escreveu. E esse é a marca original. E dali eu coloquei uns banners na plenária do PT, do encontro que ia decidir sobre o Lula também, sobre a campanha, e paralelamente tinha uma reunião com os coordenadores. No primeiro momento eu fiz na plenária, botei os banners tipo um salão enorme, né? Num auditório enorme, eu pendurei uns banners grandes, né? Com a marca só à mão. E como o PT tinha uma coisa, as mulheres, os petistas levavam os seus filhos, porque não tinha local para deixar em casa, então levava para a plenária e geralmente deixava no meio, na frente da mesa, no meio da plenária, né? Na frente da mesa, as crianças. E o que eu fiz? Eu lá distribuí para as crianças um material com uma mãozinha. E mostrei para eles, e as crianças começaram a fazer o gesto já. Ou seja, foi aquela automação do pensamento perante o símbolo. Sim. Aí eu fiz o teste com as crianças petistas, filhos dos petistas. E as crianças começaram a fazer o gesto. Aí eu voltei, inclusive estava comigo na plenária o Jorge Sonda, que estava já no... Falei, Jorge, que é meu amigo, meu irmão, né, considero ele muito. Falei, Jorge, vai dar certo, vai pegar, vai dar certo, o gesto vai dar certo. Falei, olha lá as crianças. E as crianças estavam fazendo. No outro dia,
aliás, no mesmo dia à noite, acho que era à tarde, eu tinha um encontro com os coordenadores. E eu levei a proposta para a coordenação de comunicação. E o pessoal ficou meio reticente. E eu peguei e distribuí uma tese, que eu chamava de tese, mas é um texto que falava sobre a gestualidade, né, sobre os gestos e sobre a semiótica, a neurolinguagem, um estudo mais aprofundado. Era um texto, uma folha, 2 folhas, 1,5 folha de texto, e para convencê-los. Dali o pessoal ficou mascando e tal, mas muita gente contrária, reticente. E posteriormente eu mostrei e falei, olha, eu sabia que não ia ter material, todo mundo queria levar cartazes, né, adesivos, mas não tinha nada. E eu meio que previ como visionário, eu sempre me considerei um cara meio visionário, né? Eu estava vendo o que ia acontecer. E eu peguei e distribuí um manual de pichação, que esse manual está aqui dentro, inclusive. Aí esse manual, isso aqui é uma parte essa parte de trás aqui é um molde para você fazer a pichação. Você recorta e faz a pichação. Aí tinha os moldes nesse tipo e tinha o manual, distribuiu o manual. E o Lula, numa viagem que o Lula fez numa carreata em Recife, o pessoal saía com a bandeira vermelha e fazendo o sinal para ele. Isso colou. Aí a Folha de São Paulo deu essa nota. Olha, o pessoal está fazendo a bandeira vermelha e fazendo um gesto lá. Um gesto de L, que o Lula já tinha falado numa entrevista sobre isso para o pessoal da Folha de São Paulo. Dali nós fizemos a Rede Povo, que foi o nosso programa também, um marco do marketing na América Latina. Nós fizemos a Rede Povo, que era um grupo de marqueteiros e jornalistas, criadores de São Paulo, Rio e o pessoal do resto do país. Eu era um colaborador. Nesse meio eu fiz um script para os artistas falarem, olha, eu voto no Lula porque ele é o melhor, ele é bacana, ele é bom, ele vai melhorar o Brasil. Pá, e fazia o gesto. Dali, os artistas começaram a fazer e isso foi pegando. A minha concepção era que fosse que o gesto fosse um cumprimento. Então eu idealizei assim, imagina alguém num ponto de ônibus, o ônibus passa, aí o cara lá de dentro do ônibus dá o sinal e o do ponto de ônibus dá o sinal. Então era um sinal, né? Era um cumprimento, era uma saudação e por fim um ritual. Tu fazes lembrar, agora deixa-me lembrar, assim, nós também tivemos uma transição em Portugal com a Revolução de 74, tá? Nós tivemos, e em que de alguma forma não foi disparado um tiro, tá? Mas sim houve uma imagem, talvez de um marketing sem marketing gratuito, chamamos assim, que foi o cravo. Tá? Ou seja, nós tínhamos a arma da altura, que era a G3, né? Mas na ponta da arma tínhamos o cravo, e o cravo foi, lá está, o tal marketing, tá? O marketing, simbologia, né? A simbologia, o ritual, o símbolo de um grande acontecimento que realizou. Agora vamos transitar do Mário Milani rótulo, tá? A voz do gesto, a pessoa por trás de um símbolo que provocou e foi história no Brasil, que tudo é história, mas vê-se o marketing a custo zero e a voz do gesto, como foi o intitulado o livro do Mário Milani. De alguma forma, tu és um artista, és um poeta, és um jornalista, és um escritor. Tu, de alguma forma, deixas uma assinatura em tudo o que tu fazes. Sendo italiano, é o gesto, mas é o gesto, é o acompanhamento do gesto e o resultado do gesto. Numa escultura, numa fotografia, numa ideia, como nós já vimos em cima de uma mesa. De que forma é que está a tua assinatura em todo esse trabalho? Que deve haver uma assinatura, um gesto, um traço, um símbolo, mas de que forma é que nós podemos encontrar a tua assinatura em todo o teu legado? Podemos chamar a tua obra bem variada. De que forma ou onde é que encontramos essa tua assinatura? Então, João, essa assinatura, ela é encontrada, eu creio, nos testemunhais, né? Nos testemunhais.
no feedback, quando você tem um Chico Buarque, eu entreguei o livro para o Chico Buarque e ele disse a seguinte, uma coisa que me arrepiou, assim, me pegou de surpresa, ele falou, eu já sei de você, o Chico Buarque, eu já sei de você, já sei da tua história e sei quem é você, e sei do gesto. Aí ele dá um depoimento falando. O outro, a testemunha das pessoas que durante todo esse período acompanharam essa trajetória minha, porque eu nunca parei de fazer propaganda do gesto. Eu nunca parei. Tanto é aqui, ó, que eu fiz a campanha, eu estou com ela aqui ainda, ó, com minha carteira aqui, certo? Aqui tá, apagou. Mas eu sempre trabalhei com ela aqui, ó, tá vendo? Ó. Perguntava para a pessoa, já sabe qual é o sinal? Pessoa, sinal? Que sinal? Não sei. Pô, esse aqui? Aí eu só abria assim, né? E a pessoa, quando ela era favorável, ela sorria e falava ok, né? E quando era meio contrário, ela ficava quieta. Então essa é uma campanha que eu fiz durante esse período, fora o que eu fiz nas redes sociais. Fiz um monte de coisa nas redes sociais, com a ideia de um movimento pela liberdade. O movimento faz o L pela liberdade. Então a tua ideia, o teu segredo da receita, chamamos assim, é a tua espontaneidade no timing. Será isso? Sim, você tem que ter o timing também. Então a questão, por exemplo, eu conto aqui na história do A Voz do Gesto, tem o prefácio do presidente Lula, ele dá um prefácio, dá um aval, né? E ele também fala em entrevistas de mim, num comício ele fez a referência ao livro, e outros grandes, a Gleice Hoffmann, o Mercadante. O Mercadante viu nascer também, tem fotografias com o Mercadante, ele viu nascer o símbolo. Então o livro, eu era para ter editado esse livro há mais tempo, mas eu acabei editando num momento bem oportuno, que era o seguinte, a ideia de fazer a propaganda ainda da campanha presidencial. Quando eu lancei o livro, eu estava fazendo a campanha do presidente Lula. Quando eu lancei esse livro, eu estava fazendo todas as entrevistas, tudo isso aqui, ó, isso é uma camiseta, tá vendo? Ele é a representação do voto. Então ele é uma coisa que envolve o sentimento, né? Temos essa dualidade, temos essa personalidade, temos essa questão histórica que geralmente costumo dizer que todos nós, independentemente da cor, símbolo, opinião, etc., lemos os mesmos livros, temos a interpretação. Mário, para finalizar, não vamos falar de Voz do Gesto, vamos falar de Mário Milani. Se a tua vida fosse um livro, que título teria? Eu tenho, na verdade, eu tenho um livro que tem a vida que eu sou, mas em razão mas eu posso dizer o seguinte, que é um personagem de que passou pela Terra, entendeu? E ninguém viu. Talvez seja isso. Talvez seja isso. E isso ao contrário também, entendeu? A importância da simplicidade? Eu acho que sim, eu acho que eu sempre fui um cara muito, eu acho que eu nunca fui arrogante, eu sempre fui um cara humilde. Talvez o Brasil, as pessoas não gostam de gente muito humilde, né? Isso. A importância da sensibilidade ou a importância da simplicidade? Eu acho que eu sou um cara simples e eu sou um humanista, né? Então tem essa tendência, eu sou contrário a qualquer tipo de agressão. Toda a tua obra, o reflexo da tua obra, seja escrita, escultura, poema, visual, fotográfico, querias que passasse como uma herança ou como um legado? Eu acho como um feito, né? Um feito por obra alguém. Feita? Porque eu fico me imaginando o seguinte, ou você cria um motor ou você cria uma ideia, né? Vai na sequência. Tiveste filhos, és pai, escreveste um livro, já plantaste uma árvore? Já muitas. Muitas. Acho que plantei muitas. Do que eu mais fiz foi plantar muitas árvores, porque eu acredito nas árvores. Mário, para finalizar, qual é a frase /autor, /livro, /máxima que te acompanha
diariamente no teu dia-a-dia, como motivação? É uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos, tenho 3 filhas e um filho. Eu sempre falei para eles o seguinte: olha, não faça nada que coloque em risco a sua integridade física. E não faça nada que coloque em risco a sua liberdade. Então acho que essa frase, ela resume a nossa vida. Então você viver pacificamente, né? Sem essa intenção de sempre se dar bem, sempre essa intenção que é o Brasil é muito comum, né? De dar golpe, de roubar, né? De tirar proveitos, principalmente na área pública, né? Então eu acho que isso resume o que é a vida para mim. E hoje eu digo, né? Eu não preciso de nada, né? Eu preciso ter saúde, né? Estar bem com o meu pessoal, minha família, meus amigos, que eu tenho muitos amigos, isso é um legado, eu acho, né? Muitos amigos, né? Eu considero muitos amigos. Então, inclusive o livro também, ele aconteceu por colaboração de vários amigos, né? Vários amigos, se for citar aqui, são uma multidão, um monte de gente, né? Inclusive gente que tem artigos dentro aí. Então isso eu acho que é um resumo da vida, que você não precisa de muito, né? Você não precisa de muito. Eu fico me baseando sempre a Mojica, a Gandhi, a Luther King, eu fico me colocando assim. Eu fui candidato já a vice-prefeito de Cascavel, e se eu fosse um candidato hoje, eu teria essa linha. Agora, eu estou a tentar recordar de uma máxima de Gandhi, quando, aspas, da a revolução sem agressão com o colonialismo britânico na Índia. Eu estou-me a tentar lembrar de uma frase, mas lembraste-me da frase de Gandhi. Eu não me recordo da frase, mas há uma máxima de Gandhi que ele usou bastante na ação, aspas, revolucionária da contraposição para com o colonialismo britânico. Se te lembrares dela, força, mas eu não me lembro, mas lembrei-me dessa máxima. Mas eu vou te dizer uma coisa que é aquela coisa da inspiração e transpiração. Não deixe para o ano que vem o que você deveria ter feito o ano passado. O timeline do Mário é bem mais alargado. Mário, eu quero-te agradecer, tá? Assim, vejam a obra do Mário, é bem abrangente. O reflexo de um símbolo não foi só a espontaneidade num bar, foi todo o reflexo da somatória das várias equações, das várias áreas que ele abrange, de arte, de jornalismo, de ética, profissionalismo. Foi o reflexo de toda essa bagagem num símbolo, pondo a mão numa mesa, e o reflexo está aí. Marketing Custo Zero, acho que vai ser o nome da matéria, com Mário Milani. Mário, muito obrigado por teres vindo ao Uvas e Personalidades, tá? Vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Olá, me chamo Nali Cruz, formanda em Biomedicina, e vamos para mais uma dica na área da estética com uvas e personalidades. A dica de hoje é lipo de papada sem cortes. A lipo de papada sem cortes é um procedimento simples e sem desconforto. É feito com uma enzima que possui o ácido deoxicólico, uma substância que o nosso próprio organismo produz e que auxilia na absorção da gordura. O procedimento é seguro, é simples, podendo notar os efeitos logo após a primeira aplicação. É um tratamento que oferece a possibilidade de eliminar a gordura em regiões difíceis, é sem cortes e de forma segura. Ele irá melhorar a definição do rosto, do corpo, sem as necessidades de cirurgia. As sessões são rápidas e os resultados são visíveis logo às primeiras aplicações. Acompanhem aí todo o procedimento sendo feito. E essa foi a dica de hoje, aqui com Nali Cruz, nos Dicas de Estética com Uvas e Personalidades. Até mais! Ok, então aqui vamos nós com mais uma curiosidade sobre o vinho. Hoje vamos falar do champanhe. Nada mais, nada menos do que falar de champanhe sem falar de Dom Pérignon é difícil. Dom Pérignon, um abade e tesoureiro da abadia de Épernay, na França, no século XVII, descobriu que, de alguma forma, os vinhos brancos da região criavam uma segunda fermentação, ou seja, de alguma forma criavam borbulhas de acordo com a fermentação e a produção de gás carbónico dentro. Diz-se que uma das situações que o fez relembrar ou reparar nessa diferenciação foi a quando de uma obra no mosteiro, na abadia no caso, tiveram que transportar da cave para cima, tipo do sistema formiguinha, com os abates todos em linha, as garrafas da antiga adega para a nova adega. Só que à medida que iam elevando para a superfície, a pressão aumentava, aí as rolhas saltavam todas. Havia toda aquela teoria de que de alguma forma haveria algo demoníaco a acontecer, porque as garrafas estouravam todas, mas lá está o espírito de iniciativa do abade Pérignon, fez com que de alguma forma reparasse nessa segunda fermentação e de alguma forma criou o processo de amarrar a rolha com arame. Lá está. Então é assim, o Dom Pérignon é um champanhe já de renome, mas todos os champanhes, lá está, ou frisantes que tenham essa condição de ter gás carbónico, o facto de, por menor de terem o arame a segurar a rolha, foi nada mais nada menos que Dom Pérignon, o abade do século XVII, que de alguma forma se propôs a fazer e a iniciar essa invenção desse processo. Então, curiosidades e mais uma então, como sugestão e prova de que cada garrafa é uma história. Lá está, não percam o próximo episódio.